Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe seu coração. A palavra que nós vamos estar lendo junto com os irmãos hoje, falando sobre restauração, através da única forma que possamos ser restaurados. Não há outro meio, a não ser pela palavra, a não ser pela manifestação da palavra de Deus. Não há outra forma. E para tanto, meus irmãos, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Neemias capítulo 8, versos de 1 a 18. Nós vamos estar lendo somente o versículo de número 3. E na medida que nós vamos conjecturando, na medida que nós vamos entrando no texto, os irmãos vão estar junto comigo lendo até o versículo de número 18. Palavra que modificou muito o meu coração na quarta-feira passada, em que foi exposto através daquilo que foi pregado no momento acadêmico. Os irmãos ali ministraram essa palavra, e essa palavra falou muito ao meu coração, de forma tão belíssima, que a única forma de sermos restaurados, meus irmãos, a única forma de sermos modificados é através da palavra de Deus. Então, Neemias capítulo 8, verso de número 3. A proposta é irmos até o 18, não vamos estar entrando no texto, mas vamos ler a princípio agora apenas o versículo de número 3. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Deus abençoe, ó Pai, o meu coração, que eu possa ser canal de bênção para os irmãos que estão aqui. Possa estar, Senhor, a Tua palavra ser a motivo maior de estarmos em Tua presença nessa noite. Porque é ela que transforma, ela que nos dá motivação, e é ela que vai ser exposta agora aos nossos corações, ansiosos, Senhor, para a modificação de nossa vida através dela. Que o Senhor possa abençoar e aplicar a cada coração aqui. E a cada coração, Senhor, que está lá na sua casa, através do Facebook de nossa igreja, e através desse instrumento tão poderoso de alcançarmos lugares onde não havíamos alcançados ainda pelo poder da Tua palavra. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, perdoa o meu pecado, que eu seja digno de estarmos apresentando a Tua palavra diante dos irmãos, e que o Senhor possa me abençoar para tanto. Obrigado por ter modificado a minha visão diante daquilo que eu devo transformar no meu coração através dela. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Neemias, governador de copeiro do rei, a governador de Israel, que restaurou a visão de Israel. Restaurou Jerusalém em 3 etapas. Em primeiro lugar, restaurou a forma física de levantar novamente os muros. Aquilo que estava quebrado, destruído, ele teve a singeleza de coração e observou que estava tudo quebrado. Os muros estavam caídos. Jerusalém não era mais como antes. E ele foi tocado por Deus a reconstruir os muros de Jerusalém. E ele pede ao rei da época, e o rei o libera, e ele começa a andar pelos muros de Jerusalém, pelos lugares. A Bíblia fala que o seu cavalo desviava dos escombros, das portas queimadas. Jerusalém estava destruída. E ele começa a reconstruir Jerusalém, os muros, as casas, as fontes, as praças. E esse é uma das 3 etapas que começam a modificar Jerusalém daquilo que estava destruído. Em primeiro lugar, ele restaurou a forma física. Os muros, os tijolos, novamente se tornou belo o lugar. Em segundo lugar, ele restaura a questão social de Jerusalém. Jerusalém perde a sua ordem política, social, e ele começa a restabelecer. Novamente devolve as terras tomadas pelos nobres,
traz totalmente aquilo que era as leis de Israel e começa a modificar agora a restauração física, social. Se nós olharmos, meus irmãos, no capítulo 7, versículo 4 e 6, do mesmo livro de Neemias, os irmãos possam estar lendo junto comigo, eu vou estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando, que a cidade, no versículo 4 do capítulo 7, a cidade era espaçosa, grande, mas havia pouca gente nela. As casas não estavam edificadas ainda. Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, magistrados e o povo para registrar a genealogia. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito: são estes os filhos da província de que subiram do cativeiro diante dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E ele começa a restaurar novamente a condição de Jerusalém ser novamente aquilo que era para os olhos, a menina dos olhos de Deus. E agora, meus irmãos, das 3 etapas de restauração, ele começa a restaurar a vida espiritual daquele povo. Ele montou tudo, os tijolos, ele deu nome aos lugares, contou aqueles que estavam faltando, aqueles que subiram da Babilônia, e agora ele tinha tudo, estava tudo belo, os muros edificados, os lugares, as casas prontas. E agora ele queria edificar o quê? O coração do povo. Ele começa a modificar aquilo que foi a maior reforma que ele fez, que era o coração do povo. E Neemias implementou em Jerusalém a maior restauração, a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Sem essa restauração, Jerusalém era absolutamente vulnerável. E assim somos nós, meus irmãos, vulneráveis. Podemos ter os melhores lugares que temos, mas sem a palavra de Deus e sem a motivação dela em nosso coração, nós somos vulneráveis. E Neemias começa a restaurar novamente a vida espiritual do povo. O que te motiva a estar aqui nessa noite? O que motivou o seu coração? É estar na presença de Deus, daquele que te salvou, manifestou-se a você, tirou das trevas, te trouxe para a maravilhosa luz, formou o seu coração, um coração transformado, e te trouxe aqui para adorar e bendizer o santo nome dele. Mas a maior fonte, a maior inclinação para o seu coração é a palavra de Deus. Sem ela, você é vulnerável. E Neemias sabia disso. E ele começava a restauração absoluta, promovida pela sua palavra. A maior necessidade da igreja e daquela nação era a restauração da autoridade suprema da palavra de Deus, para reger a vida do povo, para que ele não pudesse errar, para que ele pudesse ter prazer na presença dele. Vivemos hoje 4 grandes problemas nas igrejas de Cristo: o liberalismo, o sincretismo, a ortodoxia morta e o analfabetismo bíblico. Isso faz você mudar a sua rota, mudar a sua forma de viver diante da presença de Deus. Porque sem a restauração promovida pela palavra de Deus, nós temos a inclinação de cair nesses problemas, nos tornarmos frios diante dela, nos tornarmos incapazes de queremos estar na presença de Deus unicamente para ouvir do que Deus tem a falar para você.
E nessa noite, eu quero ajudar os irmãos, juntos, através do texto de Neemias. Aquilo que ele fez, se ajuntou o povo novamente. Depois que ele construiu todas as coisas, as praças, os muros, todos os lugares belíssimos, novamente para diante do Senhor ser aprovado Jerusalém. Ele começa a mudar a vida espiritual do povo através da palavra de Deus. E nós olharmos, meus irmãos, no versículo de número 1, olha só, do capítulo número 8, e chegando o 7º mês, isso era setembro, que estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, e trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito sobre Israel. Em primeiro lugar, eu aprendo, meus irmãos, através desse versículo, que o ajuntamento dos irmãos deve ser o quê? Espontâneo. Não é algo que possa você buscar algo em troca, mas a espontaneidade de ter um Deus soberano sobre a sua vida, e isso se torna espontâneo de estar na presença dele. E se nós olharmos, meus irmãos, o versículo, era um só homem, gênero. Nós não estamos falando aqui de homem somente, mas estamos falando de todos que estavam ali na presença dele, de Deus. Em setembro, os irmãos foram chamados diante das portas das águas. E Esdras trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito para Israel. Deus moveu o coração do povo para se reunir e buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse, mas o povo buscava não benefícios pessoais, mas a palavra do Senhor, para modificar a sua vida e modificar o futuro seu e da sua família, porque eles sabiam que aquilo ali era importante para o seu coração. Hoje o povo busca resultado de coisas, benefícios pessoais e não a palavra de Deus. Querem bênçãos de Deus, mas não a Deus. Tem fome de prosperidade e sucesso, mas se esquecem da palavra. Existem, meus irmãos, momentos que o povo se esquece completamente da palavra de Deus dentro das igrejas e se torna algo secundário, por isso que as vidas não são modificadas. Eu acho maravilhoso estar junto com os irmãos, maravilhoso ter essa atmosfera de adoração, mas a palavra de Deus deve ser o ponto separado para que ele produza resultado na sua vida, para que produza também um adorador diante de Deus. Não adianta nada, eu não sei por que eu estou fazendo aqui. Mandaram vir, eu estou aqui, os irmãos estão aqui, porque acreditam num Deus altíssimo. Diante dele está aqui a sua entrega de adoração e a esperança de esse momento ser o momento que a palavra será derramada ao seu coração e te restaurará através somente dela. E é algo espontâneo do coração dos irmãos. Outra coisa, meus irmãos, que eu aprendo aqui, outra situação, que ele é coletivo. Todo o povo, homem e mulher, se reuniu em busca da palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Pobre, rico, agricultor, nobre, homem e mulher, eles tinham um alvo em comum: buscar a palavra de Deus. Precisamos ter vontade de nos reunir, não para ouvir somente cantores ou pregadores famosos, né? Hoje tem muito disso. Mas nos reunimos, meus irmãos, para ouvir a palavra do Senhor, e o centro do culto, a pregação da palavra, para transformar o seu coração. Outra extrato que eu tiro desse texto é que os irmãos eram harmoniosos em estar na presença dele. Todo o povo se ajuntou como uma só pessoa, um só homem.
Não havia apenas juntamento, mas comunhão. Não apenas estavam perto, mas estávamos unidos em uma só alma. União entre eles, em torno, não de encontros sociais, mas da palavra do Senhor. Eles estavam juntos na presença do Senhor. Aquilo que eu também aprendo do texto, no verso 1, que era proposital, existia um propósito. Para que existe o culto? E disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra, eles tinham pressa em ouvir a palavra. Não era qualquer novidade que atraía mais a palavra de Deus para aquele lugar. Saber que lá, naquela noite, no domingo, vai subir alguém num ponto mais alto da igreja e vai falar da parte de Deus para o seu coração. Essa é a motivação. Era proposital. Eu entendo o que vai acontecer lá. Eu vou lá na Igreja Batista Monte Moriá, porque alguém vai falar da parte de Deus para mim. Meus irmãos, quando nós colocamos a supremacia da palavra de Deus, nós entendemos como a restauração age no nosso coração. Colocar em nosso coração como algo supremo, buscado por nós, buscado por nossa alma, para que possamos estar comprometidos com a palavra de Deus. Porque não é toda palavra que vai ser absorvida pelo nosso coração. Porque sabemos que é muita coisa por aí, meus irmãos. Muita coisa que tem sido derramada diante dos nossos olhos. Mas nem tudo modifica o nosso coração. A palavra verdadeira, vinda daquele que é da parte de Deus, modifica sua alma e vida. Modifica e você sai daqui com o coração transformado a mudar. Com um coração transformado a transformar outras pessoas também. Do versículo, meus irmãos, nesses versículos, quando nós olhamos para o que acontece no versículo número 2, 4 e 5, os irmãos podem estar acompanhando. No capítulo número 8. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Tanto homem quanto mulher e todos que eram capazes de entender. Os irmãos perceberam? Capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que estava à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Foi rapidinho, meus irmãos. Desde o início do dia até o meio-dia, a palavra do Senhor foi pregada aos irmãos ali. Perante os homens e mulheres, os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvido atento ao livro da lei. Aqueles estavam atentos, sedentos pelas escrituras. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Ele estava numa parte mais alta. E que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à direita, e aqui os irmãos todos que estavam diante deles, que eram os levitas, os sacerdotes, e o produzindo o avivamento. E meus irmãos, nós olharmos, meus irmãos, a atitude do povo, eles estavam atentos à palavra do Senhor. A mente estava despertada a estar naquele lugar. E nós olharmos, meus irmãos, no versículo número 5, olha que interessante. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, qual a postura do povo, meus irmãos? Se levantaram, ficaram de pé. Não era qualquer coisa que estavam sendo falada ali. Era a palavra do Senhor. Nós temos esse costume aqui, né? Não vamos dizer que nem é costume, mas é algo que é espontâneo do coração. Quando a palavra de Deus é aberta, os irmãos automaticamente se colocam de pé. Isso é respeito
para aquele que está, aquilo que nós temos diante de nós, que é a palavra de Deus. E percebes, meus irmãos, algo semelhante a nós. Colocavam um lugar acima, colocavam ele em cima de um banco de madeira para ter destaque, para que os irmãos possam vir até mesmo aonde o Sebastião está. E eles também, meus irmãos, era interessante que eles estavam atentos à leitura da palavra. Eles estavam atentos ao livro que estavam diante deles. E o povo ficava atento e estava em cima de um púlpito que fizeram para esse fim. Estavam de pé à direita deles todos os sacerdotes, para que eles possam ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual o efeito disso? Qual o efeito da palavra do Senhor nos corações dos irmãos? Atinge a nossa mente e coração. O judeu, ele tem algo interessante para a vida dele. Não sei se os irmãos já viram. Eles amarram seu braço com uma corda. E em cima da sua testa um livrinho preso. Sua mão, o livro da lei, organizando as suas ações. Nós hoje temos a palavra do Senhor modificando nosso coração e mente. Espontaneamente muda nossas ações. Tamanho é a vontade de produzir transformação através da palavra em seus corações. O efeito dela atinge a nossa emoção. Se nós olharmos, meus irmãos, o versículo de número 9, Neemias, que era o governador, e Esdra, sacerdote escriba, e os levitas que ensinaram todo o povo lhe disseram: esse é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem chorareis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Meus irmãos, atinge a nossa emoção, produz aquebrantamento, choro pelo pecado e choro pela emoção daquilo que está sendo derramado diante dos irmãos. E eles aqui, meus irmãos, estavam chorando porque fazia mais de 400 anos que o povo não ouvia a palavra do Senhor. Eles não ouviam nem sequer alguém falar daquilo que era o acontecido com seus pais e aquilo que Deus o fez para o coração dele, porque a cidade estava destruída, o lugar estava destruído. E aí, meus irmãos, vem Neemias, reconstrói o muro, reconstrói a cidade, chama os irmãos novamente para ouvir aquilo. Imagina, meus irmãos, 400 anos sem ouvir aquilo que é a palavra do Senhor. Gerações que não ouviram mais a palavra de Deus, que não foram restaurados, que caíam nas práticas mundanas, porque não ouviam a palavra transformando o coração e a vida de cada um. E aquele dia foi um dia especial, e alguns choravam pelo seu pecado, alguns choravam de emoção, mas Neemias diz a ele no verso 9: não pranteei, nem chorareis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse mais no verso de número 10: ide. E aí, meus irmãos, a alegria da restauração através da palavra. Olha só o verso 10, que ela produziu no coração daqueles homens. Disse mais: ide comer carnes, gordura, tomai bebida doce, enviai as porções que não tem nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, que Deus abençoe o coração dos irmãos. A alegria do Senhor sempre será a nossa força. A restauração em nosso coração sempre virá, não de outra forma,
mas da exposição da palavra do Senhor. O que esses irmãos experimentaram foram algo transformador em suas vidas. Houve muita alegria diante dele. O mundo, meus irmãos, nos traz alegria, mas a única forma de termos a alegria completa através da palavra do Senhor. O pecado entristece, adoece, cansa nosso coração. Mas a obediência à palavra de Deus traz alegria indispensável e cheia de glória para o nosso coração. Um povo alegre é um povo forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre, a sua força e a força de Deus entusiasma os outros. E você transforma todo lugar em alegria também. Deus abençoe seu coração. Que a palavra do Senhor seja a motivadora para estar na presença do Senhor. Que não esteja outra motivação a não ser aquilo que vai acontecer na quarta-feira em sua igreja, o que vai acontecer no domingo pela manhã e o que vai acontecer no domingo à noite. Que eu vou lá para entregar o meu coração e vou entregar também para ouvir a voz do Senhor sobre a minha vida. Aqueles irmãos, meus irmãos, começaram a cantar hinos de louvores ao Senhor. Novamente, imagina, 400 anos sem ouvir a palavra de Deus. 400 anos, mais de 400 anos, estando cativo, sujeito a todo e qualquer tipo de secretismo, de vontade de não estar mais na presença do Senhor, não saber nem o que é mais estar na presença de Deus Altíssimo. E louva a Deus pelo início daquilo que foi o escriba que iniciou novamente a transformação de Israel. Esdras e Neemias. Se nós olharmos a palavra do Senhor sem eles, não veriam mais os santos de Israel adorando ao Senhor. Esse é o nosso tempo também. Dei ouvido à voz do Senhor. O púlpito não pode ser maculado de autoafirmação de quem eu sou ou do autoafirmação daquilo que eu represento. Mas o púlpito de nossas igrejas tem que ser colocado a palavra do Senhor para transformação, para modificação de vida, transformação através do amor. O que nós ouvimos hoje é que o Senhor transforma e restaura a sua vida unicamente através da palavra do Senhor. É lindo ver a transformação dos muros. É lindo ver as praças novamente pintadas. Mas o povo precisava, e Esdras e Neemias começaram a ser sensível e observar que o povo precisava da transformação pela palavra. Não adianta lugar bonito, meus irmãos, se o seu coração não foi restaurado ainda pela palavra de Deus. É ela que transforma, é ela que restaura. E lutemos, meus irmãos, para que nossos púlpitos nunca sejam maculados por autoafirmação de que eu sou, por historinhas de bondade ou de representação sem ser a palavra do Senhor, mas unicamente a palavra de Deus. Pediu o irmão Liseu vai vir aqui. Sei que não pode usar microfone, irmão Liseu, mas não tínhamos antes, né? Esse período aqui, Esdras subiu num banquinho de madeira. Todo o povo ficou atento à voz daquele que estava sendo pregado ali. Quero fazer um convite ao seu coração. Em primeiro lugar, você também que faz parte nessa noite, que você está ouvindo e vendo essa transmissão ao vivo. Restaure seu coração novamente. Encontre-se com Deus da palavra. Não aceite qualquer coisinha. Não aceite qualquer motivação. Se nessa noite você precisa ser restaurado, da mesma forma que foi esses irmãos aqui, nos coloquemos de pé todos nós. Eu já estou. Vamos orar. O irmão Liseu vai ser o canal de oração para nós.
nós possamos estar sempre diante e buscarmos aqui a presença de Deus através da palavra dele. O irmão Eliseu vai estar orando por nós. Sentar, meus irmãos, é hora de voltar do exílio, não é verdade? É hora de voltarmos, porque a casa está pronta, o lugar está lindo e nós precisamos estar sendo expostos à palavra do Senhor. Meus irmãos, voltemos diante de Deus para buscarmos a Deus nesse lugar que foi separado para ouvirmos a voz do Senhor. Ouvirmos aquilo que Deus tem a nos dizer. Já está na hora de voltarmos, estar na presença do Senhor. Deus abençoe a sua semana, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Como diz nosso pastor, falem de Jesus. Fale que é a restauração única através da palavra do Senhor. Que é a hora de voltarmos jubilosos, porque a alegria do Senhor nos traz força. E a presença dele renova o nosso coração quando somos expostos às palavras dele. Deus abençoe seu coração ricamente. Uma semana abençoada, meus irmãos. Uma semana de paz. Uma semana de realizações. Que Deus possa abençoar, abrir as portas daquilo que somente Deus pode abrir. E somente Ele pode restaurar. Não só os muros, não só as praças, mas também o nosso coração. Deus abençoe. Deus abençoe essa semana aos irmãos que estão aqui presentes. Abençoe cada coração que foi exposto à palavra do Senhor diante daquilo que é restauração unicamente através dela. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles homens, Senhor, que tiveram, Senhor, a oportunidade de restaurar tudo aquilo que foi se perdido. E o Senhor possa restaurar também as vidas que estão aqui diante de Ti. Que fizeram esse propósito, Senhor, de estar em Tua presença e serem restaurados para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua palavra que nos trouxe direcionamento e nos alegrarmos diante do Senhor para que possamos regozijar, Senhor, no Deus de nossa salvação. Traga, Senhor, os irmãos novamente daquilo, Senhor, na medida do possível, nas considerações que temos de fazer diante dos homens, para que possamos, Senhor, voltar do exílio e estamos felizes, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra num ponto mais alto de nossa congregação, para que possa ser transformados as nossas vidas
e possamos cantar diante de Ti, nos alegrarmos diante de Ti e a Tua palavra produzir resultado em nossas vidas diárias, até a Tua volta. Dispersa para nossas casas, em nome de Jesus, em paz. Que nós nos abençoa, Senhor, diante de Ti. E abençoa aqueles que participaram do culto do Senhor, que estão ali, Senhor, diante de uma tela de computador ou um celular. Que a palavra possa ser transformadora e que Teu Espírito produza o resultado, Senhor, em suas vidas também. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados. Obrigado porque hoje estamos em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, meus irmãos.